boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. E aí, tudo bem com vocês? Sexta-feira, pós-feriado de Corpus Christi, e é um prazer muito grande, nós estamos aqui no Graniza, vocês estão vendo, e eu quero lembrar uma coisa para vocês. À noite, hoje é o primeiro dia do inverno, né? Primeiro dia do inverno, então vai esfriar mais a noitinha. Caldos, venha tomar os nossos caldos aqui, mesa de caldos no Graniza, não é bem gostoso, delicioso. Rodízio de pizza, massa e caldo é assim, ó, funciona assim, de terça a quinta tem rodízio de pizza e massa e vai o caldo junto, então é o rodízio dos três. Deixa eu ver o preço, R$43, tá? Se você quiser comer pizza em separado, você come. Se você quiser comer a massa separado e o caldo em separado também pode. É R$34,90. Hoje é só o caldo, R$34,90. Se quiser um, é R$20, tá? É uma cumbucona, assim, no tamanho de um bonde também. E são caldos deliciosos. Venha tomar com um chopp escuro, que é mais encorpadinho, ou com um vinhozinho. Graniza hoje para vocês. Nós estamos aqui. E quem está aqui também é um cliente da Casa da Vida Inteira. E essa pessoa que eu quero conversar, bater um papo hoje, porque esse cara sabe a história da cidade que não acaba mais. Edson Reis, o Di. Boa tarde, bem-vindo, Di. Boa tarde, Neuza. É uma alegria realmente poder participar do seu programa, de bastante grande penetração nos meios comunicativos e ter assim a alegria de estar com você. Aliás, tem um recadinho da Judite para você, né? Ah, tem um recadinho da Judite também? A sua apresentação aquele dia no Flip foi excelente. Ah, obrigada, Ju, obrigada. Escute, quantos anos de rádio? 1966. Aí faz a gente fazer conta. 3 de setembro. Vai completar agora 53 anos, hein? 53 anos de rádio, assim, Di. Que beleza, né? Mais de meio século, cara. Pois é, já adentrando Como aí. é que foi essa história? Conta pra nós, como é que você chegou na rádio? A gente era ouvinte assíduo do rádio, né? Naquela época, Massanelli, o Mário de Oliveira, René, né? E então anunciou-se que estava precisando de um novo locutor. E teve o concurso. Entre eles, né, eram 10 pessoas, fazemos o teste. Entre eles estava o Osmar Brasileiro, né, que era o nosso amigo também de grandes momentos musicais, ao lado do Zé Moacir, do Toninho, com o trio que eles tinham, né, contando as histórias, né. E fazia teatro, né, o Teatro de Arena de Guaratinguetá. Eles eram os músicos responsáveis. E aquele dia... O Zé Moacir da Tamandaré, para quem não sabe, é esse que está falando? Exatamente. O Zé Essa Moacir turma já fazia teatro em 1966, Isso. enquanto os militares queriam prender eles todos, porque não podia fazer teatro. Quer dizer, podia, mas tinha que falar só de reza. Mas abria espaçozinho. O teatro era importante também, que formou culturalmente a quem vivia naquela época, né? 66, verdade, 68. Né, E nesse momento, então, fomos lá para o estúdio e... Pode continuar? Pode continuar. Ele entra ali um pique, aí vocês escutam um pique, ele entra um pouco na nossa frente aqui, é recadinho do WhatsApp. Eu não consigo tirar isso daí de... Eu estou no meio da entrevista, ele vem para atrapalhar, mas eu já perguntei para os nossos internautas se eles enxergam do lado de lá, não enxergam, só a gente que enxerga. Só a gente, né? Só a gente. Ah, bom. Mas vamos lá. Então daí teve um concurso. Teve um concurso. Que rádio que era? A Rádio Clube mesmo. Rádio Clube mesmo. No estúdio antigo, né? Tinha o auditório, aquela coisa toda. Tinha auditório, era ao vivo tudo? Era. Naquele dia, naquele ano, já havia pego fogo, né? Nas instalações e acabou não tendo mais o auditório. Mas era naquele espaço, né? Não tinha as cadeiras, mas tinha o espaço, né? Então passava lá um mocinho, para lá, para cá, agitado e tal. Daqui a pouco, quando ele começou a falar, agora vocês venham para cá. Nossa, é o Mário de Oliveira que é este? Porque o rádio tem essa coisa, né? Você ouve, imagina e a pessoa fisicamente é outro jeito. Né? E o Mário de Oliveira com aquele vozeirão dele, né? Você imagina um sujeito de 2 metros de altura, né? Exatamente. Mário, com todo respeito. Claro. 1,60 m. Então,
Mas aí estava lá entre que estavam compondo, né, a mesa que ia julgar, ia escolher, o Arthur Zalstman, que já tinha sido locutor da rádio, né, tempos atrás. Arthur Zalstman foi locutor de rádio também? Foi um Olha, apresentador. Gente, isso é surpresa para mim. Inclusive, naquela época, circulou uma foto dele como apresentador de um programa musical, então no auditório, no palco, né, da rádio, uma orquestra sinfônica. Né? Orquestra sinfônica? Exatamente. Guará também tinha orquestra sinfônica? Eu não sei de onde era, mas sei. Né, na foto estava ele lá comandando. Olha, gente, que bárbaro fazer rádio com programa de auditório, com orquestra sinfônica nas suas costas, um programa musical. Musical, exatamente. No tempo dele, né? Não foi. Só via a fotografia, mas era esse. Não tinha playback. Exatamente, não havia na época. Mas estava também o Célio Martins, né? Que foi. Seu Célio, doutor Célio Martins, né? Martins. E a terceira pessoa era o Mário de Oliveira, né? Então a grande diferença, assim, que diferenciou-me deles, dos outros concorrentes, é que na hora de criar um texto X lá, então a palavra brasileira, boas partes das pessoas que estavam ali falavam brasileira. Então não pronunciava brasileiro inteiro. As letras separadamente, né? E outras palavras X, né? Que era a pegadinha, né? E naquela oportunidade, então, eu me sobressaí e fiz o teste lá, o teste de campo, né? E no dia 21 de setembro, dia do rádio, dia do início da primavera, o Paulo Santos anuncia para os ouvintes, a partir desse momento está no ar a mais jovem voz do rádio, né? Que é o Edson de Reis, né? Era de Reis? Não, na época era só Edson Reis, né? Edson Reis. O Di já era da casa, né, dos familiares, né, da turminha lá na região Pestana. O apelido Di já é de dentro de casa. De dentro de casa, E aí o Cessé Sanini, que na época o comendador Francisco Sanini exigia que os filhos todos fizessem uma hora de programação. Do rádio, né? Fazia seu estágio no rádio. E o Cessé eu fazia parte de técnico de som, justamente no horário que eu fazia. Ele era o seu técnico, então? Olha aí, bárbaro, Cessé. Lúcia Runha, você sempre que assiste a gente, olha só que história, Lúcia. A Bassanelli, Edson Reis é uma lenda do rádio. Fizemos um programa religioso juntos. É isso aí, Lúcia. Exatamente. Vamos chegar aí. A Lúcia, posteriormente, né, a gente foi escolhido pelo Monsenhor Bindão, logo após a campanha dos padres redentoristas, né? Que fizeram as missões aqui, e a dona Isis Meireles, mãe do Marcelo, né? do Márcio, que era coordenadora da igreja, então organizaram o programa do rádio, e a Lúcia, que era muito ativa também na comunidade, juntamente com ela nós fizemos o programa. Mas isso foi bem depois. Isso aí já foi 75, 76. 10 anos depois. Mas você entrou como locutor, então não tinha um programa seu. E era musical, um locutor musical? Você já tinha pisado numa rádio antes ou não? Não, foi a primeira vez. Olha, como eu falei para você, né? A gente era ouvinte, né? Sentia, ouvia muito a Rádio Nacional daquela época, né? O César de Alencar anunciando os cantores e tal. Então tinha aquela imagem de auditório e tal. E quando a gente começou, era um estúdio fechado, o operador e a gente. Mas ali ele se extrovertia e fazia como se tivesse muitas pessoas assistindo. Aliás, havia algumas pessoas que iam, porque era na Praça Conselheiro Rodrigues, mas do térreo, né? No térreo, E as pessoas entravam para levar carta. Exatamente. E a gente chamava de aquário, né? Tinha um vidro, aquário, assim como tem esse vidro aqui. Mesmo. Formava um aquáriozinho, a gente ficava que nem peixe lá dentro. Até uma vez eu estava lá fazendo a apresentação, movimentando, né? Daí a pessoa chegou, olhou assim, mas isso que é rádio? Ela imaginava Só Deus sabe o que, né? E hoje está muito mais fácil, não está, Edson? Hoje a gente que viveu ao vivo, né? Ao vivo e a cores, né? Como o rádio. A gente cognominava juntamente com o Antônio Osório, né? Gostava de filmar.
Estranha um pouquinho, né? Porque Estranha, né? falta aquele calor humano ao lado, né? Aquela pessoa olhando, enxergando, batendo palma. Gostei. 53 anos de rádio. Então você conhece a história da música brasileira inteira, porque você sempre trabalhou com programa musical. Exatamente. O primeiro programa que eu fiz, assim, antes era, como você citou, o próprio Mário organizava e a gente apresentava os programas. Então o primeiro, assim, independente, foi Jovem Guarda, que na época era o Jovem Clube, perdão. Jovem Guarda era o movimento que o Roberto Carlos comandava, né, através da televisão, o rei Roberto Carlos, né? Então a gente fazia das 13 às 14 horas, o programa denominado Jovem Clube. E eram as músicas, né, da Jovem Guarda, da época, os Beatles, né, os Creedence Clearwater, né, os internacionais. Creedence! E outro dia eu fui numa festa e tocou essa música, eu falei, nossa, isso eu já conheço. E, bom, você conhece muito, né? Você conhece muito. Nós estamos batendo papo com Edson Reis, o Di, exatamente, 53 anos de rádio, conhece a história da cidade inteira. Então, depois do Jovem Guarda, ele passou assim, não ficar só músicas da Jovem Guarda, mas também incrementar as músicas da MPB, né? Porque na época Vinícius, Tom Jobim... Começando a vir, né? Exato. Parecer. E o que aconteceu? O quê? Aquele grande artista nosso, guaratinguetaense, César Roldão Vieira. César Roldão Vieira. Que na época, né, participava junto com Elis, com o Chico, o Jair Rodrigues, nos canais de televisão. Ele veio fazer um show em Guaratinguetá. E foi lá para fazer a gente fazer uma entrevista e divulgá-la. Junto com ele veio um mocinho magrinho, né, de bonezinho, de japona, usava muito japô naquela época, para assim, ser o coadjuvante dele no show. Tinha um apelido de Bituca. Não acredito. Já ouviu falar desse, Bituca? Eu já, mas vocês não conhecem. Após os ensaios, assim, havia uma concentração na praça, porque naquela época a praça, né, era uma delícia a praça nossa, exatamente. Não é? E tinha um barzinho ali é na rua do Moraes Filho, né? Subindo a Moraes Filho, chamava Brasão, do Brás, que trabalhou muito tempo no banco e depois ele abriu esse barzinho. E ele acolhia ali os oitívagos, a turma, né? Então foi ali, né? Depois do ensaio, Bituca, o César, a Creuza, o Poá e a Cori. Já viu o que aconteceu, né? Já viu o que aconteceu. Para quem não sabe quem é o Bituca? Nada mais, nada menos. Então, logo após esse evento, teve o Festival Internacional da Canção. E quem foi o vencedor, né, da música brasileira? Milton Nascimento. Solta a voz na montanha, hoje eu quero cantar. Travessia. Foi ali que começou. Então tivemos a oportunidade Era feliz. ele, minha gente. César Rodão Vieira trouxe o Bituca era o Milton Nascimento para Guará, que era coadjuvante do César. Exato. Olha que coisa. E depois foi ao contrário. Ao contrário, né? Daí Milton estourou. Exatamente. Aí o Milton ficou Vinha muita gente, né? Os cantores da época para a rádio, não vinha, Edson? Você conheceu muita gente, né? Vários, né? Entre eles agora veio à mente a Emilinha Borba, né? Que na época também era sucesso. O Aguinaldo Raiol estava fazendo um show por aqui, mas o irmão dele, né, que também cantava nas horas vagas, deu uma entrevista comigo. O Dezinho Barbosa. O Dé, que saudade do Dé. Light Reflection. Isso. A grande surpresa, não sei se você chegou a assistir, né, o Flávio Cavalcante na televisão. Olha, agora vou trazer um conjunto aqui para se apresentar no programa, né? Então, entrou o conjunto, cantando Light My Reflection. Em inglês? Em inglês, tal. Foi um sucesso na época. Aí, de repente, na entrevista, ele falou assim, esse moço é de Guaratinguetá, né? Nós tivemos a oportunidade de tê-lo. Muito bom. Foi uma fase muito boa. Guará, eu falo, a gente tem trabalhado muito com a cultura de Guará e as pessoas falam assim, não, Guará era bom demais, era bom. E essa época era muito frutífera, não era? Nossa, bastante. Era efervescente. Exato.
A gente tinha, né, como eu falei, a praça, a rádio era na praça, então o convívio ali era, assim, enorme, né? É. Outra coisa que passou aqui na minha cabeça, né? José Henrique Reis Lobo, né? O nosso Henrique Lobo, ele tinha um programa e dentre Deus várias apresentações, ele fez um roteiro musical com as músicas da MPB naquela época, que era o Toninho de Oliveira, o Zé Moacir com o Tadeu Brasileiro e o Tinho Negão. E o Tinho Negão. O Tinho Negão era o Jorge Ben, né? Era. Cantava todas aquelas músicas, né, gostosas do Jorge Ben. Então era aquele. E o Tinho era um compositor também de mão cheia. Também. É. Posteriormente ele gravou um disquinho dele mesmo, né? Ele mesmo, depois de anos, né? Isso, depois de muito tempo. Porque sempre ficava naquela expectativa, olha, vou ser chamado, vamos me chamar, vamos gravar comigo. Mas ficava só naquela expectativa, ficou muito tempo. Então um dia ele resolveu ele mesmo fazer. Ele mesmo fazer. Daí para os amigos ele vendia. A rádio tinha um poder muito grande naquela época, né, Di? A penetração do rádio era... O que você falasse lá era lei. Era, exatamente. Uma das passagens marcantes desse caso no rádio, a nossa clube, né, era uma penetração enorme, 1260 kHz, né? Era uma penetração enorme. E nas cidades vizinhas, Aparecida, Puti não era ainda, era município de Igualá, né? Mas Lorena, né? Era muito ouvida a nossa emissora lá. Que um dos candidatos à prefeitura de Lorena, ele vinha aqui para ser entrevistado, para o povo de lá ouvir. Para você ouvir lá ouvir. Arthur Ballerini. Grande amigo da gente também. Nossa, entrevistei o Arthur Ballerini já umas 2, 3 vezes. Me lembro, ele me mostrou um mapa do Parque Industrial de Lorena que ele fez. Certo. Pouco antes dele falecer. Exatamente. Não é? Então tinha, né, ele mesmo. Mas você não fazia programas de entrevista assim com políticos, não? Não, era um musical, era um programa que se apresentava aos domingos. Atendia os telefonemas, aquela coisa. Você vê pela penetração. Ele foi lá para visitar visitar o programa e, evidentemente, que... Tinha jeito, tinha que entrevistar. Né? Tinha que entrevistá-lo, porque uma personalidade daquela, opa, veio aqui, né, vamos lá. Mas não era a minha função de entrevistar o político. Você nunca quis ser entrevistador? Política, nada, ou só de música? Pela outra função que a gente exerce, daí não dava muito tempo de fazer. O Chiquinho Sanini, logo que terminou a faculdade de comunicação, ele queria fazer um programa no parte da tarde, vespertina, e que eu faria parte, né? E aí a gente tinha vários modelos nesse sentido. Então. Mas aí esse projeto acabou não dando resultado justamente por causa disso, a ocupação fora do rádio, né? Para quem não sabe, o Di também hoje é o proprietário da Ótica Macedo. Quantos anos? Então, a Ótica Macedo, ela tem 60 anos, né? Mas o Ari Macedo, fundador da loja, né? Porque Macedo você não tem nada de Macedo, né? O meu como o seu Reis, né? É Reis, nós somos parentes. Isso. Mesmo Reis. O Garcia dos Reis, Garcia dos Reis. Da Tamandaré, dos Motas. Da Rangel Pestana. Da Rangel Pestana. O tio Zeca, né? Que é o seu avô. A tia Virgem. A tia Virgem, que era a irmã da Tiola, né? Que é a minha avó. A avó. Né? A minha avó materna é irmã da avó dele. É isso? Isso mesmo. Achamos. Exatamente. Então nós somos primo segundo. Exatamente. Mas aí, na Rangel Pestana, a lei de minha irmã começou a namorar o Ari Macedo. E onde daí ele fundou a loja em 59. Foi em 59. Em 68, junto com os dois menininhos dele, né, o Ari e o Nilson, parou, na véspera do Dia das Mães, né? E foi. Até a mãe dele ainda falou, nossa, que presente no Dia das Mães que meu filho me deu, né? Ganhou o céu. E a partir daí, em 68, né, a gente começou também a administrar lá, exatamente. A tocar. Aí repartia rádio. Aí ficava meio complicado você fazer política em rádio tendo que ser, né, um comerciante. Aí não tem jeito. Porque de uma forma geral, né? Lá, devido ao rádio também, a comunicação, a gente atendeu todas as gamas de prefeitos, todas as gamas de vereadores, até na homenagem que fizeram para a Ótica na Câmara Municipal, através do João Pita.
a gente fez um relacionamento de todos os personagens públicos que passaram lá, né? Os presidentes das câmaras e da Câmara. Você tem esse relatório? Olha, só foi gente que não acaba mais. Pois é, exatamente. São 50 anos de atendimento. 50 anos de atendimento, sem dúvida nenhuma, não é? E a gente deve isso também, né? Esse relacionamento que a gente tem através do rádio, né? Esse contato. Até agora, antes de vir para cá, cruzando o caminho com o Marcos Soliva, daí também parou para prosear, falou, prefeito, eu tenho uma entrevista para dar. Pois é. E usando o óculos que nós fizemos. Muito bem. Então esse contato, o rádio proporcionou muito isso, né? Ô, Di, me conta uma coisa, a música brasileira de 66 para cá, melhorou ou piorou? Década de 60, né? Foi o auge. Com Vinícius Moraes, Tom Jobim, Van Lins, Chico Buarque, né? Toda essa Elis Regina, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tropicália, Novos Baianos. Nossa, tudo isso aí a gente realmente conviveu, né? Então, esse momento da música brasileira foi... Tanto é que no meu programa Sonhar e Recordar, né? Que vai aos domingos... Isso. Às vezes uma pessoa fala assim, música antiga. Mas não é antiga, é música que eu vivi, né? Ué, qual música antiga? Música não tem música antiga, tem clássicos de música. Eu acho que essa época é uma época clássica de música popular brasileira, não é, Di? Foi o apogeu mesmo, assim, pra gente, né? Foi internacional, porque ela foi lá para Frank Sinatra gravar, né, nos States. E fora outros países. O César outro dia estava contando da vida da Maísa em Paris, né? Que ela levou a música popular brasileira lá. Franceses adoram a nossa música. Exatamente. E é a bossa nova ainda, né? A vida do César também, né? Que a gente mantém um contato, que aliás você custou para entrevistar. Custei para levar o seu César Rodão Vieira a um estúdio, mas está aí. Também está no canal YouTube, Neuza Cipolle, Sintonia com Neuza Cipolle. Põe lá, César Rodão Vieira, que vocês vão achar lá também. Agora vão achar o Di lá também. Opa! Lá no canal do YouTube. Então a gente passou também. E o César agora de volta, ele está junto com você, ela tá dando uma mão de vez em quando, né? O prazer dele é ir lá conversar com Dona Judite Aparecida, viu? É um prazer, ele se solta todo, né? E faz e conta as historinhas dele, né? As noitadas, né? Em São Paulo, na Rio Branco, com a cruzamento de São João, né? Da Ipiranga com a São João, onde o Caetano Veloso fez aquela música, né? O Sampa. Alguma coisa acontece no meu coração quando eu passo né, naquele cruzamento. Inclusive eu tive agora esses dias, junto com o meu filho Augusto José, e passamos por ali. Falei, olha como é que era aqui daquela época, né? Ali era o point. O Bar Brahma do outro lado, né? Esse ponto onde o Caetano sentiu aquele pulsar no coração, né? E um pedacinho... E você chegou a conviver com eles por conta dessa história de rádio, um programa musical? Você chegou aí para São Paulo, para o Rio, e você tinha muito abertura, acesso a essa gente, não tinha? Aos artistas da época. Certo. Eu não cheguei totalmente a ir a fazer isso, porque o rádio naquela época era ao vivo e prendia muita gente. Você não podia sair, né? Eu ia a São Paulo geralmente durante o dia fazer atividades comerciais e voltava rapidamente para poder estar no ar. Né? Mas cheguei a ter a oportunidade de ver lá em São Paulo, assim, diversos artistas. Um deles que marcou bastante é o Adoniran Barbosa. Aquele montoeiro de gente assim, cercando uma pessoa, a gente para ver. Para ver, né? Daqui a pouco aquela voz, né, toda rachadona dele, tá. Adoniran Barbosa. Então é uma coisinha assim. Era uma figuraça, né? Exatamente. Você deve ter muito disco autografado, não tem não, Di? Tem. Olha só, porque eram os bolachões antigos. Os bolachões antigos, Porque era o artista que fazia distribuição naquela época, isso, né? Eles iam batendo de porta em porta. Exatamente. Tinha até um nome próprio lá, fora agora o nome, que era esse sistema, né, de vir e patrocinar, né, a divulgação. Mas geralmente era dado o disco, né, para que as pessoas tocassem, né, com mais vezes, né? E isso, os ouvintes também, né, nos programas que eram ao vivo e tinha participação pelo telefone, solicitavam, né? Então a gente tinha que
começar a tocar bastante isso. A força da rádio na época, ela dizia o que era moda, o que não era. Continua sendo assim ou não? Talvez, continua tendo, mas talvez assim um pouco menos do que, como eu falei para você, ao vivo, as pessoas se sentiam mais presentes, né? Iam aos estúdios, a gente era bem reconhecido nas ruas, né? Participava dos eventos todos, então aquilo tudo marcava bem, né? A moda que deveria ser, né? E o rádio era o mais procurado realmente pelas Porque grandes hoje empresas. a gente não vê mais uma diversificação nos rádios. Parece que assim, essa rádio é caracterizada porque ela só toca essa coisa chamada de sertanejo, que pra mim não é sertanejo. Esse negócio universitário. Os caras trocam a letra, a música é a mesma, sempre. A batida é a mesma, a música é a mesma e trocam a letra, né? É uma bobagem. O outro é uma coisa. Raro hoje você ver uma rádio que tem uma diversificação assim, não é? Tanto é que esse programa Sonhar e Recordar, né, que a gente tem... A que horas é? É aos domingos, das 9 às 10 da noite. Né? Das 9 às 10 da noite, todos os domingos na rádio 690 ou não, 97? Agora é 97.1. 97.1 FM, tá? Todo domingo vocês vão ouvir boa música. Inclusive as pessoas, né, que ouvem lá e depois vêm comentar, justamente isso. Nossa, é diferente das outras coisas. E entra pela internet também, né? Então temos ouvintes, alguns dos representantes que passam por aqui e que gostam de rádio, né? Eles ouvem e mandam mensagens, né, pra gente. Até teve uma abertura que eu citei assim: hoje é domingo, pede cachimbo, né? Aquela coisa. Você falou? E na visita próxima que o rapaz fez, né? Ele repetiu direitinho o que eu falei. Falei, olha, você é ouvinte mesmo. E ainda citou isso, né? A diferenciação de outros programas, né? Que são de outras rádios que só tocam músicas sertanejas ou então tchau, tchau, tchau. Você não sabe o que é música hoje. Eu acho que muda, porque na nossa época, por exemplo, a Jovem Guarda, os nossos pais diziam que era música de maluco. Não falava isso? Mas a gente é louca, o que veja isso é música, isso não é música. Será que eu tô igual nossos pais, que tem aquela música da Elis? Cada um no seu tempo. Né? Mas as mesmas músicas da Jovem Guarda que hoje ainda são tocados, os Beatles, né? Eu falei o Creedence, numa outra festinha que a gente foi, tocou. Mas são mais equilibradas, né? Não é aquela força assim que você não consegue nem conversar dentro do ambiente onde você está, né? Ah, não, as pessoas hoje estão surdas, não estão? Tudo é muito alto, tudo é muito alto. É no carro, é no fone de ouvido, são nos bailes, nos espetáculos, tudo muito alto. O que está acontecendo? Está todo mundo surdo, Edson? Precisam ouvir mais rádio, precisam ouvir mais do rádio com a boa música, né? Não, ainda existem algumas emissoras que têm uma seleção assim, mais equilibrada, né? Mas realmente muito som assim, agitado, talvez também pelo tempo que nós já passamos, né? Tempo de existência. Mas mesmo assim, alguma coisa ainda sobra, né? E onde então a gente confia mais. Você foi proibido de fazer ou de tocar alguma coisa naquela época? Houve sim. Agora, você tocou um assunto em 1968, me parece, ou 69. Nós fomos assistir um show em Lorena. Eu, Toninho de Oliveira, o Danilo, o Osmar Brasileiro, o Zé Moacir, Geraldo Vandré. Não. Para não dizer que não falei das flores. E tinha acabado de sair o disco dele e tal. Nos programas seguintes, a gente colocou, né, com o Geraldo Vandré. Era sucesso da época. Aí veio uma ordem que não podia mais ser tocada aquela música. O discotecário daquela época não tinha assim, uma formação maior, né? Ele pegou, riscou o disco e falou, não faça isso, rapaz. Pelo amor de Deus! Isso é preciosidade. Riscou o bolachão. Era o compacto. Ninguém sabe o que é o compacto. Hoje eu falei, você sabe o que é um disco compacto? O que é isso? Eles não sabem o que é disco. O compacto. Usa pendrive agora, Spotify, ou escuta música por aí. Exatamente. Não é? Talvez assim, essa geração do Vinícius José já não usa mesmo
Mas em casa ainda tem lá um guardadinho, só que o toca-disco está precisando consertar. O meu Por também. agulha. Agora está voltando. É, Estão voltando os pick-ups que a gente chamava, né? Isso. Antigamente, e estão voltando os bolachões. É, exato. Óbvio que com uma tecnologia melhor, não tem aquele chiado que tinha antes. O Cessé me deu uma foto agora, esses dias atrás, tá ele na mesa de som, nos picapes, né? E eu, o João Marcondes, o Toninho, o Antônio Luiz, o Ratinho, você lembra dele? O Ratinho, lembro dele. Era o nosso companheiro também, né? Foi marcante a passagem dele. E, então, lembrando dos picapes. Então, uma das vezes, porque era por rotação, né? E a borrachinha, né? Começava a ficar mais lenta, aí você tinha que pôr no dedo. Pôr o dedo e fazendo o disco tocar, não é? Isso mesmo. Mas você deve ter uma discoteca boa também em casa, não, menino? Você tem preciosidades em casa. Tem. É que tá guardadinho, né? Mas... Guarde bem mesmo. Olha lá, guarde bem. Estou olhando pro filho dele aqui. Guarde bem. Se for jogar fora, minha casa aceita. Tá bom? Tá bom? Se for jogar fora. E agora tem um jeito de transformar isso, põe pro computador, a gente não vai perder nada disso. Mas que é uma delícia não era? Não, exatamente. Era uma época mais feliz, não era, Edson? Não era mais gostoso? Dizia Apesar das proibições da época, que estão querendo voltar com as proibições nesse país agora, de novo, engraçado que as pessoas estão com autocensura. Eu não posso falar isso. Falei, quem falou que não pode falar isso? Não, Será que nós temos AI-5 de novo nesse país? Eu não sei. Não, por enquanto não, né? Não, por enquanto não e nem vai ter. Isola isso aí. Mesmo as pessoas que conduzem aí não vão querer voltar. Não, é muito retrocesso. Já tem retrocesso suficiente. Não precisa ter mais não, né? Agora, eu me lembro, eu entrei em rádio bem depois de você, eu entrei em 81, mas eu ainda tinha em cima da mesa que não podia falar direta já, era a época das diretas já e tal, sim. E não podia falar essa frase direta já, era proibido. Nessa época de 81... Seu Edson está parecendo um ator, lá estão falando para você, lá. Oba! Obrigado. Que ótimo. São 52 anos de rádio. São 52 anos de rádio, né? De microfone, tinha até a postura, né? O microfone era erguido, você tinha que estar erguidinho. Tinha que estar, o diafragma para não apertar, né? O diafragma, assim. Tem uma foto que o Nardo tirou, né? De 1976, quando eu completei 10 anos de comunicação. E era isso, né? O microfone, né, pra gente ficar erecto. Era um microfone desse tamanho, né? Não era aquele grandão, assim, né? Era tipo desse, né? Mas mais comprido, né? O que nos estúdios de gravação lá ainda são usados. Mas aqueles grandões assim mesmo, eu cheguei a falar alguma coisa neles, mas não foi muito tempo. Foi logo no comecinho, assim. Mas daí logo já houve uma transformação para esses menorzinhos, né? Esses grandões aí tinham um grande problema do balançar deles, falasse muito perto, batia na boca. Batia, né? Você já levou um microfonado na boca? Eu já levei. Dói! Olha o tamanho do microfone hoje, hein? Eu tive uma ocasião, um probleminha, você fala de bater na boca. Na Sabap, transmissão de carnaval, né? Fazia a cobertura. Terminava a avenida, naquela época, o desfile dos blocos, né? Era das escolas, era até meia-noite. Terminava, já ia para a cobertura dos salões, né? E naquela vez eu tinha sido escalado para Sabap. As rádios faziam cobertura dos clubes, né? À noite. Ao vivo, exatamente. Olha, e naquilo que eu estava falando, uma moça veio, Edson Rei, e bateu no meu cotovelo. Bateu o cotovelo, veio na boca. Que dor! Que dor, não dá nem para xingar no ar. É difícil. Ainda bem que a orquestra estava tocando alto. Choque você nunca levou com o microfone, já levou também? Choque. Choque eu já levei. Dia de chuva, você na rua fazendo externa, não dá outro, encostava assim. Tá. No carnaval, né, que era ao vivo na avenida, a gente. Mas não peguei choque. Você fez carnaval a vida inteira também, né? Nessa década. Quantos anos você fez carnaval? 1968, deixa eu ver se é isso, não, 69, acho. O pistonista Antônio Luiz Reis Cipoli, conhece ele? Fon Cipoli.
fez uma exibição na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, tocando, né? Pobre não tem o que comer, pobre não... Lembra disso? Lembro. E foi a despedida do Carnaval Eu lembro, era ensaiado dentro de casa, eu tenho que guardar. Ah, sim. O Carnaval de rua da Praça Conselheiro Rodrigues Alves. No ano seguinte, né, 1970, passou para a Avenida. E daí eu acompanhei ali uns 10 anos. Foi 1970, então, que passou para a Avenida do Carnaval? Isso, é. E daí você fez a cobertura direto de lá? Já participava. Aí já tinha um estúdiozinho, já era bem, né? Tinha uma infraestrutura melhor. Até hoje continua sendo meio pau, né? Isso, Cá entre nós, até hoje. Jorge Nicole, uma belezinha, tá aí também batendo papo com a gente, fazia parte do... Opa! Heloísa Bassarelli. Heloísa Bassarelli. Nós precisamos bater um papo de novo, Heloísa, já. É isso mesmo, só gente capacidade. Gente maravilha. Nós estamos contando um pouco da história do rádio de Guaratinguetá, né? Porque ele faz parte da história. Se você tem 53 anos, a Rádio Clube e a Rádio Piratininga tem 65, 70 por aí, não é? Um pouco antes de 1949, mais ou menos isso. Eu não tenho lembrança agora, mas eu estou vendo o Jorge Nicole, ele também conosco foi um assíduo participante. Na época ele fez umas poesias, ele se intitula Aprendiz de Poeta, né? Mas ele fez umas poesias que eu divulgava no programa que eu fazia das 20h30 às 22 horas, o Momento da Poesia. Ele, o Chico Fortes, e a gente fazia a divulgação. Além também de entrevistá-los para as peças teatrais, que ele, naquela época ele já era diretor de teatro. Exatamente. Quantas e quantas vezes. Olha, Nicole, quanta história deliciosa. Eu não sabia que tinha o horário da poesia aqui e eram suas. Exatamente. Foi um dos primeiros livros que ele fez, né? E as entrevistas sobre teatro, né? Sobre toda aquela vida dele. Que delícia! E sei que ele também é ouvinte do Sonhar e Recordar, junto com a coletividade de amigos lá de Lorena, né? Sonhar e Recordar, todos os domingos às 21 horas na 97 FM. Tá certo? 97.1, é isso? Isso mesmo. É isso mesmo, eu já saí um pouco, já fico esquecendo um pouco. Mas então, em 1970, o carnaval mudou para a Avenida e você foi também para fazer o carnaval. Exatamente. A cobertura daí fazia os ensaios das escolas, né? Participava, né, do Andaré, Engraxada, Bonecos Cobiçados, o Campo do Galvão, lá aquela escola que parou lá na Santa Rita, né, a Democratas do Samba. Democratas, nem me lembrava disso, Edson. Foi um período realmente... É mesmo, Democratas, se não me engano a cor dele era verde e branco, uma coisa assim? Isso mesmo, Era, né? Era bom, eu não sei se eu estou ficando velho, mas que era gostoso, Você vê o clima social naquela época, a passividade que existia, que a gente não possuía carro próprio. Então ia nos ensaios, né, tanto lá na Pedreira, nos Bonecos, na Tamandaré, na Santa Rita, a pé. Voltava meia-noite, a pé. E todo mundo conhecido, conversando, batendo papo. Nenhum problema de madrugada na rua, nada. Até, inclusive, eu acho que o Carluxo teve uma ideia de fundar, né, a Banda Mole, quando terminava os bailes carnavalescos, terminavam às 4 horas, né? 4 horas. 4 horas da manhã, acabava. Aí saía os folhões, né, o pessoal, e vinha pela rua. Cantando. A gente vinha cantando, Exatamente. E eu acho que foi aí que o Carluxo teve aquela ideia de fazer a Banda Mole para abrir o carnaval, porque daí quando passou para a Avenida, só podia desfilar os regrados, né, assim, não tinha Não tinha a folia. A folia especial. Só depois do desfile da escola de samba que vinha o povo atrás. Tinha Carluxo, né? E ele teve essa ideia. E foi através do nosso programa. A Beto Couto também nos assistindo. Um beijo, colega. Olha lá, Beto, que também. Beleza. Aí, olha, quanta gente. Nossa, gente. Olha só. Valer, né? Poxa vida. Aí a Lúcia Bassanelli. Tá aí também. Exatamente. É gostoso, não é? Olha, eu achei interessante, porque eu não me lembrava que as rádios também faziam os bailes carnavalescos, que tinha uma concorrência grande. Primeiro a Sabap, o grande baile na Sabap. A Sabap é a história social dessa cidade, né, Edson? Sim. Eu me lembro do dia que inaugurou, né? O governador era o Coutinho Nogueira, né? Nogueira Coutinho, que substituiu o Carvalho Pinto. E a banda do La Salle veio para tocar. E a gente naquela época tocava na banda do La Salle, dirigida pelo Gango Cipolle, né?
E houve uma apresentação, foi no dia 13 de junho daquele ano. A Aniversário da cidade, 13 de junho. Tocou durante a manhã, logo após a missa, e depois veio para tocar à tarde. E então ali, né, São Luís de Oliveira, todo empolgado, veio abrir as portas, né, para a sociedade brincar ali, né? E era um prédio inovador, não só o carnaval, né? mas também os bailes, né, durante o transcurso do ano, né? É verdade. Baile dos namorados, baile de aniversário da Sabap, trazia grandes orquestras, né, para tocar, era bem interessante. Você se lembra dos bailes antes do carnaval, de fantasias de luxo do Rio de Janeiro, que o seu Oliveira trazia para Guaratinguetá? Clóvis Bornai e sua turma? Isso, exatamente. Não tinha isso? Evandro, e a rádio estava lá. Estava, fazia as coberturas, exatamente. Eu lembro não nessa, mas lembro de uma passagem aqui no Literário. No Literário, eu me lembro também. Com essa turma toda, o Clóvis, o Evandro... Evandro de Castro Lima, tinha um outro famoso. Famoso. E, posteriormente a isso, nossa grande cunhada, Maria Helena, convidou uma vez para a gente ir ao Rio de Janeiro. E passando pela Avenida Atlântica, justamente na hora do farol, onde paramos, passou o Clóvis Bornai, com todo aquele jeitão todo. Ainda, assim, entusiasmado, quando viram aquilo, eu falei... Clóvis Bornai, somos de Guaratinguetá. Ele olhou e... Tchau. Era bonito aquilo, não era? Exatamente. Era uma coisa linda, aquelas fantasias de luxo, uma coisa até difícil de carregar aquilo tudo, mas era bonito para Chuchu, não é? E eles, né, faziam aquilo com carinho, com boa vontade, né? Eles mesmos faziam. Me conte uma coisa, como é que naquela época, hoje a gente vê aqui muitas pessoas que fazem eventos e tal... E eu converso com várias e vejo o custo que é para montar um negócio desse. Mas Guaratinguetá, na época, tinha muitas dessas coisas. Você diz, traziam orquestras, traziam bandas famosas, esses homens com desfile, com essas fantasias enormes e caríssimas, né? Tinha até pedras preciosas na fantasia na época. E como é que tinha dinheiro? Como é que fazia isso, Edson? Você que era do meio da informação, sabia tudo? São os milagres, né? Eu acredito que muitas de coisas... quem? A pergunta é, quem fazia o milagre? Eu acredito que existisse, talvez, assim, também, muita ligação de amizade, relacionamento. E talvez os custos não fossem como falam hoje, bilhões, tão faraônicos assim, faraônicos, né? Exatamente. E eu acredito que fosse possível. E havia uma participação efetiva do público, porque... Comparativamente, né? Eu me recordo do futebol. Vendia-se os ingressos, formavam lá 10, 20, 30 mil pessoas para assistir o jogo, e a arrecadação do clube era o jogo de futebol. O jogo. Hoje, você olha no estádio, você vai vazio, como é que paga milhões, né? Quer dizer, tem outros meios. Pois é, então, daí inventaram os sindicatos, as confederações, as federações, tudo tem que pedir benção para essa gente, né, na hierarquia. Então, se eu faço uma associação esportiva aqui em Guaratinguetá, eu tenho que pedir benção para a Paulista, para a Confederação Paulista de Futebol, que tem que pedir benção para a CBF, quer dizer, uma distribuição de dinheiro aí para o meio do caminho, para um monte de cartola, por isso que fica tudo muito caro, né? Não, então, exatamente. E aquela época talvez não tivessem tanto assim, né? Se você tivesse que entrar em rádio hoje, você faria alguma coisa diferente? Porque daí, se eu fosse entrar hoje, né, eu estaria com as ideias de hoje, né, dessa juventude, de Vinícius, de Mariana, de Augusto. Como a gente vem de lá, eu vim de lá, pequenininho. Por sinal, essa música vai tocar agora no programa de domingo, na homenagem ao Beto Mi, né? Que foi ao nosso querido Beto Mi, não é? A lá Estela, seu Edson, gosto muito dele, amigo da minha avó Cecília. Todos respeitamos muito. Que maravilha, olha quanta gente que está aí. Olha, eu vou empurrar o programa de meio-dia para perder 1 hora, que estou vendo que a audiência aumenta. É você, menino. Você não quer fazer produção aqui para mim todo dia? Vamos lá, então. Vamos montar um programa de rádio musical nós dois? Opa! Olha, através das redes sociais, de boa música.
Vamos. Eu ia falar Beto Mina, o Beto, lá da casa de shows, né? Faz programa também com a gente aqui. Ela aí que já lembra. É. Não faz pergunta difícil pra mim também, não. Uma vez, ele me convidou para formar uma rádio na web. Aí, ó. Aí, ó. Então nós estivemos lá conversando com ele, depois disse, a gente bolou tudo. Mas esse tempo é muito curto e acabou não dando a gente sequenciar, né? Normalmente o nosso Sintonia, que tem esse nome, quem criou foi o Mário de Oliveira, na Rádio Clube lá em 1980 e qualquer coisa, que eu queria fazer um programinha musical também, das 5 às 6, que estava vago o horário. Certo. Um MPB também um pouco mais apurado. E o Mário deu esse nome Sintonia que eu trago hoje, até hoje, tem para mais de 30 anos. Aí, ó, não é? só. Esse eu devo a Mário de Oliveira também. Muita coisa que a gente fez no rádio, realmente o Mário... tinha o dedo do Mário, né? Tinha o dedo do Mário, exatamente. O dedo do Mário. Agora eu vou dizer uma coisa, normalmente o Sintonia tem de 30, no máximo 40 minutos, nós estamos 1 hora de prosa. Nossa. Aqui. Olha lá o horário, olha lá. Puxa vida. Não foi gostoso essa prosa? Opa. A história do rádio Guaratinguetá. Bom, antes de ter a Clube, tinha Piratininga. Era Rádio Sociedade, Rádio Liberdade. Rádio Liberdade. Era. Aí depois veio a Clube. Aí ficaram as duas, esses anos todos. Né? Me parece que a primeira que fundou foi a Clube. O seu comendador tinha uma influência muito grande no meio político. Aquelas coisas. Foi o inverso. E a oposição, né? A oposição que se mexeu, daí veio. Eu me lembro do Atos Junqueira. Isso. Lembra dele, do Atos Junqueira? Atos Junqueira Varajão? Isso. Ele uma vez contou uma historinha nesse sentido, de que ele era especializado nessa parte de montagens, que hoje é o Valdir, é o Walter, né? De eletroeletrônica. Exatamente. Essa montagem. E ele que contou essa história, que até quando fez a organização, entrou ali pela Praça São Benedito. A Clube é primeiro, Nicole falando. Eu confundi então aqui, Nicole. Lá. Exatamente. Pelo que você está contando, então, quer dizer, meio de comunicação. Comunicação nesse país é usada até hoje politicamente. Olha para você ver. Um fez uma rádio em Guará, o partido da oposição fez outra. Talvez depois deixassem, né, esse vínculo maior, né? Embora tenha esse vínculo, mas não... Tem, né? A gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem, que a linha editorial de cada empresa é a linha de interesse do dono da empresa, e é assim mesmo, sempre foi, né? É uma coisa comercial. Se a gente for olhar, né, olhar a história... Mas você sempre teve liberdade para fazer seu programa, não teve? Exatamente. Talvez por não filiar aos partidos, a gente possa ter essa liberdade de concordar com aquilo que está certo desse, concordar com o que está certo é o outro também, né? Com o que é errado não dá para concordar. Pois exatamente. Eu sempre falei para os meus colegas, falo, radialista não pode ser filiado a partido político e muito menos sair candidato a alguma coisa. Você perde o seu senso crítico, você perde a imparcialidade da coisa, não é isso? Não pode. Eu me recordo até de uma passagem disso no Carnaval, né? Então, determinado amigo que estava lá participando, tal. E a forma como ele expunha, ele dava a impressão de torcer para uma agremiação, né? E por trás dos bastidores ele tinha, porque tinha os contatos, as amizades, os namoros. Os namoros, ele torcia mesmo. Né? Então até isso aí tem que... Até na escola de samba, né? Pois exatamente. Até na música você tem que ver. Tem esses detalhes que os bastidores e quem convive ali, né? Respeitando todo o pensamento, né? A liberdade de ação, mas tinha, né? É isso aí. Edson, Deus lhe pague. Opa, obrigado. Precisamos voltar para contar mais prosa. Então. Bom, eu não sabia que era ao vivo. É ao vivo e a cores. Meu filho, errou. Aqui não tem retorno, não. Inicialmente eu achava que era gravado. Você lembra como é que editavam a fita antigamente? A fita de rolo. Era uma fita de rolo, assim, né? Se errasse alguma coisa, você lembra como é que a gente editava? O Cláudio Enéas fazia muito isso. Como é que ele acertava, eu não sei. Eu vou contar para vocês, com gilete. Pegava a fitinha assim, sim, agora você... passava ali e falava, é aqui que ele falou. E pá, cortava a fita, depois emendava com durex. Tá bom.
É isso mesmo. E se a palavra estava errada e se não era ali? Porque não tinha computador, você não tinha como saber aquilo. Você falou, essa parte tem que tirar. Pá, tirava. Era isso. Era muito louco, não era? Mas como a boa parte era ao vivo também, não podia falhar, né? Você tinha que... Não. E uma das vezes, não vou lembrar a palavra, mas uma das vezes eu confundi uma palavra, era uma palavra espanhola. E eu pronunciei, nossa, a crítica, né? Não é veio pra cima, né? Hoje a gente erra, deserra, fala português errado, conserta, pede desculpas. Tá muito mais gostoso também, né? É que, desde que não influa muito, né, nas interpretações, né? É isso aí. Mas, queridos, Deus lhe pague de novo. Obrigado a todos vocês que estão aí. Esse programa vai estar de tarde no canal do YouTube. Essa internet hoje minha tá lenta pra chuchu. Vamos ver se a gente conserta. E domingo, 9 horas da noite, 97.1. Sonhar é recordar. Opa! Edson Reis. Obrigada. A Heloísa Freire está ali também batendo papo com a gente. Então, beijo, Heloísa, um abraço para todos. Edson, Deus lhe pague. Opa, amém. Obrigada. Deus lhe pague. Um pouco da história nossa para vocês. Beijo. Tem que fazer aquelas movimentações. É.